Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Zoom supera a projeção e tem bom trimestre, mas ainda tenta escapar de sombra na Microsoft. Zoom divulgou seus resultados do último quarter e parece que foram muito bons. No entanto, as projeções futuras, principalmente em termos de competição, são muito difíceis para a companhia. Vamos entender um pouco como que foi o resultado e por que a Microsoft assusta tanto o Zoom. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Vamos começar dando uma olhada na notícia e depois eu mostro para vocês por que a estratégia de crescimento da Microsoft no seu serviço concorrente do Zoom Teams vem assustando bastante os analistas de mercado. Vamos lá. A Zoom Video Communications está tendo dificuldades para participar da alta deste ano nas ações de tecnologia. Mesmo um aumento surpreendente nos lucros não pareceu suficiente para dissipar as preocupações sobre a redução dos gastos corporativos e concorrência de rivais como a Microsoft. Então, uma das tendências que eles estão avaliando aqui é que as empresas estão tentando cortar despesas e estão tentando ir para opções mais baratas de comunicação interna. E nesse sentido, a Microsoft ela tem uma opção muito boa porque ela tem uma opção integrada. Mas daqui a pouco eu mostro para vocês. Vamos lá. A empresa reportou uma receita de 1,1 bilhão de dólares no trimestre encerrado no dia 30 de abril, uma alta de 3% em base anual, e acima da previsão de consenso de Wall Street, que era de 1,08 bilhão de dólares, e da faixa prevista da empresa de 1,0 bilhão a 1,805 bilhão de dólares. Então, ela bateu o peso ali do consenso de mercado. No entanto, não é que ela bateu, né, num patamar tão alto assim. Ficou um pouco acima da faixa ali, mas não ficou muito não. Vamos lá. Em uma base ajustada, o Zoom ganhou 1,16 dólares por ação, superando o consenso de Wall Street, que era de 0,99 dólares por ação, e a faixa de projeção da empresa, que era de 0,96 até 0,98. Então, o lucro foi acima do esperado pelos analistas de Wall Street. O diretor-presidente, Eric Yuan, disse em comunicado que os resultados refletem o crescimento da empresa e a estabilização da receita online, bem como maiores eficiências em nossos negócios, aumentando a lucratividade. Então, em termos de top line foi muito bom, e em termos de lucro líquido também bateu o consenso de Wall Street. Uma das principais preocupações do mercado é se o crescimento do Zoom será limitado por empresas que cortam seus gastos com ferramentas de videoconferência e escolhem concorrentes como a Microsoft e o seu produto Teams. A Microsoft lançou recentemente uma versão premium do seu produto Teams com integração de inteligência artificial. Então, qual que é o medo do mercado? O medo do mercado é o seguinte: a maior parte das empresas ela já tem o pacote Office minimamente instalado, dado que a maior parte das empresas utiliza no mínimo Windows. Tá? Então, se você já tem o Windows e já tem o Office 365, a empresa, a Microsoft, ela consegue oferecer um pacote para as empresas utilizarem a nuvem, o Azure, e também os outros serviços agregados, no caso o Teams. Então você consegue ter um adicional muito pequeno à mensalidade que você paga se você for uma empresa, para você ter outros serviços agregados, e obviamente a Microsoft vai ganhando cada vez mercado nesses serviços e vai diminuindo a participação dos seus principais concorrentes. A gente viu que essa estratégia está dando muito certo na parte de cloud. Então a gente já fez alguns BTCs News, depois dá uma olhada aqui no histórico, falando sobre o crescimento da participação do cloud da Microsoft em relação à Amazon. Então a Microsoft vem subindo bastante aí a sua participação e vem diminuindo bastante a rentabilidade da Amazon Web Services ali dentro do resultado total da Amazon. E agora, ele está com uma estratégia de crescimento no Teams, que obviamente vai prejudicar bastante aqui os resultados do Zoom no médio e no longo prazo. Então, quando você pega em termos de receita aqui, olha o que assusta o mercado. Quando você pega aqui no primeiro quarter aqui do ano fiscal de 2024, que é agora de 2023, ele teve um crescimento de 5% no top line. Perfeito. Só que o que ele tem aqui como receita? Ele tem mercado como um todo aberto, assinaturas para as pessoas físicas, etc. E a parte de receita vinda de empresas. A parte vinda de empresas teve um crescimento de 13% e representa mais ou menos metade da receita aqui do Zoom. Só que olha que interessante, então quer dizer que se teve crescimento de 5% no top line e metade da empresa teve crescimento, metade da unidade de negócio que é de empresa, teve um crescimento de 13%, quer dizer que a quantidade de usuários, pessoa física, por exemplo, teve um decréscimo. Então você teve uma perda ali de receita
receita que foi 100% compensada com o crescimento da sua representatividade dentro do mundo corporativo. No entanto, a gente sabe que a Microsoft ela tem como foco o mercado B2B. Tá? Então vai ser nessa faixa onde o Zoom está mostrando crescimento, que é onde ela vai ser mais atacada pela Microsoft. E isso que é a preocupação de mercado. E aí é interessante por quê? Porque quando você pega em termos de market share, o Zoom ainda tem mais da metade do mercado de videoconferências. Eu peguei aqui um gráfico aqui do Statistics, que mostra o market share de videoconferência aqui em 2022. Então, ó, o Zoom ele tem 55,4% do mercado. Só que o Microsoft Teams já tem 20,9%, ou seja, 21%. Aí você fala assim, mas ainda está longe, né, Renato? Pessoal, em 2019, a Microsoft nem entrava nessa lista. Tá? Então, se em 2019 ela nem entrava nessa lista, em 2023, né, 2022 aqui no caso, né, ela já está em segundo, a taxa de crescimento do Teams em relação ao mercado está sendo muito grande. E aí ele já abocanhou o market share de um monte de concorrente, já ficou em segundo e já começa a atacar o primeiro, que é o Zoom. E isso daqui também aconteceu em cloud. Ela foi comendo participação de mercado de um monte de empresas. A Amazon conseguiu manter lá os 30 e poucos por cento de market share, mas a Microsoft já é segunda lá com uns 20 e poucos por cento. Então a mesma estratégia que a Microsoft está executando em cloud, ela também está executando aqui em Teams. E olha a taxa de crescimento no número de usuários aqui da Microsoft no serviço Teams. Ó, eu peguei aqui um dado, só para vocês terem uma ideia, o Teams ele foi lançado em 2017, ficou ali meio embrionário até 2019, até que a Microsoft decidiu pegar o Skype e simplesmente descontinuar. Beleza, aí vamos dar toda a força agora para o Teams. Lá em 11 de julho de 2019, o Teams tinha 13 milhões de usuários ativos. Agora, quando você pega aqui no dia 29 de abril de 2020, a Microsoft já tinha 75 milhões. Calma que essa taxa de crescimento vai aumentar. Quando você pega no dia 25 de janeiro de 2022, o Teams já tinha 270 milhões de usuários. Tá? E as expectativas, né, as projeções que o mercado tem para agora, final de 2022, começo de 2023, é que o Teams aqui já tem 300 milhões de usuários. Então, quando você pega aqui, para quem está vendo no YouTube e no Spotify, 2022 contra 2023, teve uma desaceleração de crescimento. Óbvio, né? As empresas começaram a voltar a ter trabalho físico, né, nos escritórios, e aí a utilização do Microsoft Teams ele começou a diminuir, pelo menos em taxa de crescimento. Mas quando você pega aqui, eram 270 milhões em 2022, agora são 300 milhões. Então, basicamente, aí um crescimento de 11% aqui no ano de 2022. E olha que interessante, 11% de taxa de crescimento. Quando você pega aqui, para quem está vendo também no YouTube e no Spotify, os financials aqui do Zoom, eu estou mostrando para vocês que em 2022, o ano fiscal de 2022, ele teve aqui uma receita de 4 bilhões e 100. Beleza. No último ano fiscal, que eles chamam de 2023, a receita foi de 4 bilhões 390, ou seja, teve um crescimento de 6%. Então, a taxa de crescimento da Microsoft ainda está no patamar acima do Zoom, quase o dobro. Tá? Então, se continuar nesse ritmo e a Microsoft utilizar aquela estratégia que ela sempre usa, né? Oferecer o Teams num valor muito baixo para a empresa, né, que está com os serviços da Microsoft, trocar o Zoom pelo Teams, a tendência é que você tenha uma desaceleração muito forte na receita aqui do Zoom, por consequência, uma maior participação da Microsoft dentro desse segmento. É isso que está preocupando o mercado. E olha que interessante, pessoal. A Microsoft, ela já desbancou, por exemplo, o Slack, que foi, né, um software de comunicação muito famoso ali em 2014, 15, principalmente por empresas de tecnologia. Mas olha que interessante, tem um gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês. Lá em 2017, quando o Teams foi lançado, porque ele faz videoconferência e também é uma ferramenta de comunicação interna, ele tinha algo em torno de 2 milhões, né, de usuários e o Slack tinha 6 milhões. Então o Slack era líder, né, aqui desse segmento e o Teams era segundo. Beleza, estava lá com 2 milhões. Pessoal, hoje, como eu mostrei para vocês, no final de 2022, eram 270 milhões de usuários do Microsoft Teams e o Slack está com 18 milhões. Então, olha como a Microsoft, com a sua estratégia integrada, né, de pacotes oferecidos para as empresas, conseguiu simplesmente deixar o Slack no chão. Tá? Então, um crescimento absurdo aqui nesse segmento, mas a
o Zoom está tentando ali sobreviver. O Zoom ainda tem 55% de participação de mercado, mas a Microsoft a gente sabe que ela é uma empresa muito mais diversificada, tem uma geração de caixa absurdamente alta e tem todas as condições estratégicas de conseguir simplesmente fazer as empresas deixarem de adotar o Zoom para tentar dar uma economizada e utilizar o Microsoft Teams. E qual que é o futuro? O futuro é bem incerto aqui para o Zoom. Tanto é que mesmo divulgando esses resultados bons para o mercado, as ações do Zoom hoje, eu estou gravando aqui na terça-feira, caíram 8%. Mesmo com resultado bom, hein? Aumento de top line e aumento de rentabilidade, batendo o consenso de mercado. E olha que interessante, pessoal. Olha a flutuação aqui das ações do Zoom no histórico para quem está vendo no YouTube e no Spotify. Em novembro de 2020, que foi o auge das ações do Zoom, ela estava sendo tradeada a $478 a ação. Hoje está $65. Olha a queda aqui de valor da ação do Zoom nesses últimos tempos, né? Desde o pico. Quando você compara a Microsoft no mesmo período, você pega ali em novembro de 2021, vamos pegar aqui novembro de 2020, vai. Em novembro de 2020, aqui, a empresa estava ali com as ações a $214, né? Agora está 315. Então um valor muito acima. E quando você pega o pico aqui, que foi em novembro de 2021, estava $330 a ação. Está 315. Então a Microsoft, por ser muito mais diversificada, ela consegue manter mais ali, né, sustentar melhor o seu valor de mercado, dado a sua estratégia de portfólio e a sua penetração em segmentos extremamente rentáveis. Coisa que o Zoom não tem. Ele não tem toda a diversificação de portfólio que a Microsoft tem. E pelo que a gente está vendo, também não tem, né, todas as condições necessárias para manter essa participação de 55%. Então, mesmo divulgando aumento de receita e, eventualmente, aumento de eficiência operacional, as ações vão cair. Por quê? Porque a perspectiva para o futuro é que a Microsoft engula o Zoom mais cedo ou mais tarde. Vamos ver o que vai acontecer, mas de novo, mais um segmento onde a Microsoft tem uma estratégia muito bem desenhada, está sendo muito bem executado e aí os concorrentes estão sofrendo. Vamos ver o que vai acontecer agora, né? O Slack já foi, vamos ver se o Zoom será o próximo da lista. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.